Evangelho de Mateus, no capítulo 7, é a mensagem que nós vamos compartilhar nessa manhã. Nós vamos discorrer sobre alguns versículos, e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. E você que ainda não baixou o aplicativo da igreja, está disponível para Android e para iOS também, então fique à vontade aí para baixar o aplicativo, e com certeza já está disponível também para você o esboço da mensagem. Então ali tem todos os textos que nós vamos utilizar. Se ficar mais fácil para você, fique à vontade. Você que nos acompanha nas nossas mídias sociais, tem em algum lugar aí na tela, dentro dos canais, a possibilidade de você também baixar o aplicativo e acompanhar toda a programação, toda a agenda da nossa igreja. Tudo bem, gente? Tá bom? Ainda em pé, aqueles que podem, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, amém? Tranquilo, gente? Diz assim a palavra do Senhor: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém? Até aqui, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, clamamos a ti por esse tempo tão especial e pedimos a tua bênção, Senhor. Fala conosco, nos direciona, Senhor, diante da tua vontade, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja falar. Ó Deus, conforme a tua vontade, nós queremos ouvir a tua voz, e que nada nos distraia, Senhor, que toda distração, ó Deus, seja repreendida, Senhor, e que os nossos pensamentos sejam, ó Deus, cativos somente à tua palavra, conforme a obediência que há no nosso coração pela pessoa de Jesus. Que nada nos distraia, que o nosso coração esteja conectado com a tua palavra. Em nome de Jesus, nada roube a semente da tua palavra nesta manhã, e que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Podem tomar o assento de vocês. Nós, no mês de fevereiro, estaremos falando sobre essa temática, sobre o tema de mudanças, pegando carona naquilo que Deus tem soprado e dirigido também o ministério da nossa juventude aqui da igreja. Ontem nós tivemos um encontro tão bacana, tão especial aqui, Você que teve o seu filho, o adolescente presente, com certeza ele chegou em casa bem daquele jeito, todo lavado assim de suor, tanto que eles correram, se divertiram na presença de Jesus, amém? Então cada encontro uma experiência nova, cada oportunidade que a gente tem de celebrar a pessoa de Jesus é sempre um grande refrigério e renovo para a nossa vida, E a nossa igreja está num caminho de se organizar para atender melhor todos os públicos que aqui de alguma forma vêm prestar culto e adorar ao Senhor Jesus, amém? Que você permaneça conectado e ligado aos céus, amém? Em nome de Jesus. Deus é muito bom. Tudo bem, gente? Então, se você está nos visitando hoje aqui pela primeira vez, eu não sei se tem alguém que está nos visitando, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, por favor, se tiver algum visitante no nosso meio. Se não, está todo mundo em casa, e que você aperte o cinto aí, amém? Nós vamos decolar na presença de Jesus. Tudo bem? Maravilha. Eu sei que de alguma forma a gente, quando volta toda uma atividade na igreja, ministério de jovens, adolescentes, infantil, tudo funcionando, fica assim meio tumultuado, e às vezes eu percebo que vocês ficam distraídos. Então eu vou fazer algumas falas o tempo inteiro, se eu perceber você distraído, tá bom? Então você olha para cá, não para mim, mas olha para a palavra de Jesus, tá bom? Porque o que está acontecendo lá, tem pessoas cuidando de tudo para que tudo flua da melhor forma possível, que a sua atenção esteja na palavra do Senhor, amém? Nós viemos aqui para isso, tá ok? Então, diante desse tema que nós estamos discorrendo, eu gostaria que você, se você tiver aí com o esboço, eu vou ler aqui um pouco da introdução, para a gente poder pensar algumas coisas. Quem aqui já experimentou mudar de casa, assim, mais do que 3 vezes, pelo menos? Levanta os pés e as mãos, que eu acho que não dá a quantidade de vezes que eu já mudei também. Sabe, aquela condição de vida, assim, bem difícil, Quem já morou em Curtiço? Levanta as mãos e os pés. Ô irmão, me ajuda aí.
às vezes a minha família, né, os meus irmãos estão aqui, eles falam, nossa, você fala uns negócios da nossa família, mas não dá para negar de onde a gente veio, amém? Porque é verdade, irmãos, às vezes as pessoas acham que a gente está assim, pagando de bonitão. Não, irmão, nós é do gueto. Tudo bem? Você que está em casa, desculpa a gíria, mas está tudo bem, nós é do gueto, do mesmo jeito. Então, é interessante quando a gente vai para esse momento de mudança, e eu acredito que esse ano de 2024 é um ano de grandes portas abertas para que você mude em vários níveis da sua vida. Me ajuda aí, irmão, me ajuda aí, vai, pelo amor de Deus. Senão eu esqueço o esboço, vou aqui na fé e na coragem, aí eu não sei o que vai vir, hein? Amém? A gente se prepara, mas a gente sabe que Deus sempre faz além daquilo que a gente pensa. Agora presta atenção, quem já mudou pelo menos 3 vezes na vida, você deixou sempre de uma mudança para outra metade do que você tinha. Sim ou não? Mudança é um caso sério, né? Porque às vezes você vai para uma casa que é maior do que a que você morava e ainda não cabe tudo que você tinha, mesmo você tendo deixado algumas coisas para trás. Mas a mudança, ela é curioso, né? Algo curioso na mudança, que nós vamos encontrando um tanto de coisa que você fala, está tanto tempo empoeirado, parado na nossa vida e não faz muito sentido. Você fala, por que eu guardei isso aqui? Não é verdade? E aí, para as pessoas que são românticas, que escreviam cartinhas para o namorado, tem uma mala, às vezes, só de cartinha. Só que no processo da jornada, das nossas relações, muitas coisas nós vamos esquecendo também. Então tem coisas que no período de mudança você traz à sua memória aquele tempo, que você era mais um príncipe do que o Shrek. Vai pegar hoje. Quantos se identificam com o que eu estou falando? Tem coisas na nossa vida que a gente era melhor, sim ou não? Que a gente era mais inocente. Tem coisas que nós vamos vivendo a experiência do amadurecimento pela idade, só que no fundo a gente não vai percebendo que a gente não é tão maduro assim. A gente vai percebendo que existem coisas na nossa vida que Jesus ainda precisa arrancar. E Ele te trouxe aqui para isso hoje. Você crê nisso ou não? O Evangelho não é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê? Então se prepara, irmãos, porque a poeira vai subir. Porque Jesus, além de ser o carpinteiro, Ele é o homem da mudança, que Ele está passando na nossa vida hoje. E quando a gente permite Ele passar na nossa vida, nós vamos percebendo que o quanto que nós abraçamos um caminho espaçoso, o como nós vamos negociando muitas vezes a nossa jornada com Ele, e vamos experimentando dessa perspectiva de facilidades, que nós vamos trazendo para a nossa vida. E aqui Jesus está no Sermão da Montanha, trazendo uma orientação para os discípulos, que estreita é a porta, que nos leva para a eternidade, e espaçoso e largo é o caminho, que nos leva para a perdição. Então nós precisamos nesses momentos, a partir da temática, refletir um pouco sobre aquilo que nós estamos carregando na nossa vida como um excesso, e aquilo que Jesus deseja tirar de nós. E a gente precisa ser ensinável. Uma pessoa humilde não é pela condição de vida que ela tem, não é pela condição de vestimenta que ela tem, se vestido no seu dia a dia, mas é a pessoa que aplica o seu coração e submete o seu coração à vontade de Deus. Então quando a gente fala de mudança, a gente fala de que é importante que todos nós tenhamos o coração ensinável, e um coração ensinável vai passar pelo processo de restauração e lapidação que o Evangelho propõe. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Roma,
numa perspectiva de que é necessário vivermos a experiência da metanoia, da mudança da forma com que nós estamos pensando a nossa vida e a própria jornada em que o Senhor está nos inserindo. Deus, de alguma maneira, deseja que amanhã você seja melhor do que o dia de hoje. Então, o processo de mudança na vida daquele que está conectado com a pessoa de Jesus, ele é progressivo e precisa ser progressivo. Se você não é diariamente confrontado por algumas coisas que vão de alguma maneira inquietando o seu coração, alguma coisa está errada. Porque talvez você esteja tendo uma tendência a viver uma vida muito mais carnal do que espiritual. E olhar para esse texto é perceber que o caminho que Jesus tem para nós é um caminho de renúncia contínua. Então, quando a gente fala de mensagens que vão apresentar a cruz de Cristo, numa perspectiva de gerar em nós a inquietação, de negar a nossa vontade, a fim de experimentarmos o que Paulo fala em Romanos 12, versículo 2, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não vai ser tão mole, não vai ser tão fácil, sim ou não? Então, o desejo do coração de Deus, para mim e para você, é que a gente continue com o nosso coração ensinável. Que você continue caminhando debaixo da vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável e perfeita. Em resposta a essa vontade, pode ter certeza que Ele sempre vai te lembrar do seu fim. E o seu fim e o meu fim já está escrito no livro de Apocalipse. Todas as lágrimas e todos os sofrimentos que um dia eu e você pudéssemos estar passando ou enfrentando na vida aqui na terra, Ele promete que vai cessar. Toda angústia, toda dor, todo e qualquer tipo de perseguição, todo sofrimento, temos uma promessa que garante o triunfo. Essa é a igreja que triunfa sobre todo e qualquer processo adverso que vem sobre a nossa vida. Amém? Não é uma igreja que não sofre com as calúnias, com as perseguições, com as injúrias e tantas outras coisas que eu poderia nomear aqui. Amém? Então que você entenda que você está na forma de Deus. E se estamos na forma de Deus, Ele vai dar forma a cada um de nós, conforme o seu plano para cada um de nós. Por isso que a Bíblia fala, na direção de alguns personagens, quando Deus se revela a Jeremias, Ele fala que ele havia sido escolhido por Deus lá no ventre da sua mãe. Você acredita nisso? Que Deus já tinha sonhado com você para um propósito? Amém? Você não está aqui de paraquedas. O Espírito de Deus te conduziu, te atraiu para perto dEle. E aí, através da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus, nós encontramos esse significado. Um Cristo que abraçou a sua cruz, para que eu e você pudéssemos estar conectados com Ele hoje. Só que tem uma missão. E qual é a missão de cada um que é lavado e remido pelo sangue de Jesus? Sabe esse cansaço e essa desculpa que você vai dando para tocar em assuntos que estão te levando à perdição da sua própria essência, que estão te colocando numa apatia espiritual, que estão te colocando no lugar de letargia, de inércia. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer soprar do seu espírito e colocar você em movimento e acertar a rota da minha e da sua vida. Nós temos sim preguiça, porque parece que é chover no molhado. Quantos usam essa expressão? Irmãos, nós temos o poder do Espírito Santo em nós. Nós não mudamos, mas o poder do Espírito Santo pode convencer qualquer pessoa, qualquer situação que você e eu precisamos de convencimento do coração de alguém. Deus pode usar uma boa palavra, uma conversa, um diálogo que vem inspirado pelo Espírito Santo para mudar as circunstâncias à nossa volta. Então, a depender da sua decisão, se a decisão for o caminho mais difícil, que foi apresentado por Jesus, ao escolhermos entrar por essa porta, Ele nos dará o direito de acessar a verdadeira vida. Um cristão que está vivendo para a glória de Jesus,
vai viver o verdadeiro sentido da sua existência a partir da escolha do caminho mais difícil. O caminho mais fácil, muitas vezes, podem nos deixar nesse estágio de letargia, de experienciar uma vida automática e que muitas vezes nós achamos que já construímos muitas coisas e está muito bem. Você sabia que você pode estar vivendo a sua experiência de ganhar muito dinheiro e ser uma pessoa infeliz? Ser uma pessoa que, de fato, ao olhar para a sua trajetória, existem tantas faltas em você, existem tantas necessidades lá na sua alma, lá dentro de você. Você pode ter tudo, você pode ter uma boa casa, você pode ter todas as possibilidades e acessos possíveis, mas você pode estar vivendo somente da migalha. E Jesus tem uma mesa farta e preparada para mim e para você. Existem pessoas que vivem numa dependência emocional absurda e se contentam com aquilo que estão vivendo e experimentando. Você foi chamado por Jesus para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado por Jesus para sair dos lugares que limitam a ação de Deus em você e através de você. Você não foi chamado para viver um tipo de vergonha. Você foi chamado por Deus para viver as promessas que Ele tem feito na sua vida. E eu não sei você, desfrutar de uma vida abundante em Jesus não está ligado ao que eu tenho, ao que eu possuo. A vida abundante de Jesus é uma vida plena, satisfeita, onde Ele se faz presente. Me faltam todas as coisas, mas a presença dEle não falta, a direção dEle não falta, os apontamentos dEle não faltam para mim e para você. Então nós vamos vivendo uma vida de satisfação. O que a palavra fala lá no Salmo capítulo 1? Bem-aventurado, amém? É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, amém? Mas o quê? Não se detém no caminho dos pecadores, na roda dos zombadores, não é isso? Aí olha só, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, não é isso? Ou seja, significa que viver uma vida meditando na palavra do Senhor, ou colocando a palavra de Deus em prática diária na nossa vida, nos levará a um caminho de satisfação. Eu posso estar experimentando de muitas adversidades, posso não estar vivendo um momento de muitos frutos, de viver a evidência dos frutos de uma prosperidade aparente para os outros, mas a minha alma está farta, está suprida, o meu coração está robustecido pela palavra de Deus, e ela é mais do que o suficiente. A presença de Jesus é mais do que o suficiente. E nós vamos experimentando isso na vida de Moisés. Olha só, Moisés, ele chega no momento da vida dele que nada mais é importante. O que é importante é a presença do Senhor, e ele vai dizer para o Senhor: se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair dos lugares onde estamos. Ele está falando o que é prioridade é a sua presença. Eu troco todas as coisas, eu deixo todas as coisas para estar conectado com a tua presença. A tua presença me satisfaz, a conexão com a tua palavra me satisfaz. Ouvir as direções que o Senhor tem para mim é o que vai ditar o rumo da minha vida. E aí eu não ando segundo o conselho dos ímpios, eu não ando segundo aqueles 10 das 12 tribos de Israel, que infamam a terra, porque se veem como gafanhotos, mas eu ando na certeza de que tenho uma identidade, eu sou o filho de Deus, sou um filho amado, e eu não ando por aquilo que eu vejo, eu manifesto a minha fé, segundo a palavra de Deus. Aí você tem o espírito de Josué e Calebe. Certamente nós vamos subir, vamos entrar, e o Senhor nos dará todos esses gigantes nas nossas mãos. Você não se enxerga como o mundo ou as circunstâncias aparentes se apresentam e se revelam a você. Você se enxerga na perspectiva dos céus. Você se vê para além das suas circunstâncias. Você consegue enxergar a ação progressiva de Deus na sua vida, porque você está conectado com a presença. Tudo bem, gente? Bom, a preguiça é um caminho mais fácil.
Preguiça é a resistência ao esforço e ao sacrifício. O preguiçoso não é rejeitado muitas vezes entre nós. Nós até brincamos muitas vezes, sim ou não? Aquele dia que você está numa nhaca, você brinca, numa tiriça danada. Quando os meninos vão jogar bola, tem hora que eu falo, os meninos têm 14 anos, 15, 18 anos, aí eles não conseguem correr, que nem a gente que está com quase 50, né, não, Fê? Aí você olha para os meninos assim, eles estão macambuzo, estão brocochô, não é verdade? Por causa da preguiça, irmãos, nós vamos de alguma forma resistindo tocar em pontos, em situações, em mexer em situações que de fato implicam numa mudança radical na nossa vida. Mas hoje você vai deixar de normatizar essa preguiça que te coloca na apatia, que te faz se esconder, se colocar no lugar da invisibilidade. Ninguém está me vendo, e eu vou vivendo aqui. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, e Ele vê você, Ele vê você, Ele vê o seu comportamento, Ele quer te encorajar a tocar naquilo que precisa, a mexer naquilo que precisa. Amém? Para dar um exemplo, Caim e Abel, abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 4, versículo 2 ao 7, olha que exemplo maravilhoso. O caminho da apatia pode nos levar à morte. O caminho da preguiça, da displicência, pode nos levar a experimentar a morte em algumas áreas ou em algumas circunstâncias da nossa vida. Por isso, a mudança é necessária. Amém? Todos acharam aí? Só eu que não achei, né? Porque eu não abri a Bíblia aí. Só Jesus, irmãos. Vamos ler o texto primeiro, versículo 2, perdão. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Não adianta você ficar com cara amarrada e fechada quando você faz a escolha pelo caminho mais fácil. Sei que é duro o texto aqui, sim ou não? Mas, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Ou seja, vencer o pecado da preguiça está ao passo de fazermos a escolha, a decisão correta, de encarar os processos que se apresentam para a nossa vida. De ofertar um culto, de oferecer dentro das relações o nosso melhor. E o nosso melhor muitas vezes implica em encararmos, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, e encarar também aquilo que de alguma forma é um grande comodismo na nossa vida. O Evangelho propõe mudanças diárias. E aqui o texto está dizendo para nós que Deus se agradou da oferta de Abel. Abel fez a escolha, e aí você vai vendo o critério da escolha, ele vai escolher das primícias,
ele se dedica, ele pensa naquilo que ele vai ofertar. Faz sentido ou não? Caim pegou qualquer coisa, não tinha critérios em fazer a escolha para entregar ao Senhor uma oferta. E aí ele fica enciumado com o seu irmão, pela fala do próprio Deus em ter aceitado a oferta do seu irmão. A Bíblia não fala que Deus se rejeitou, ele não se agradou da forma. Viver uma vida displicente, de maneira apática, vai trazer para mim e para você um preço. Nesse caso aqui, a gente viu o próprio Deus dando a dica, o seguinte: olha, se você andar por esse caminho da facilidade, de displicência, o pecado está à porta, mas cabe a você exercer o domínio. Deus está dando a dica para ele. Você pode reparar isso, você pode mudar esse comportamento, você pode mudar a sua maneira de ser, você pode fazer escolhas diferentes, você pode abraçar a porta e o caminho que é estreito, para alcançar um fim proveitoso. Faz sentido? Está tenso hoje. Mas o desejo de Deus é apontar um caminho diferente para nós. Um caminho que a gente abrace a palavra dele como bússola para a nossa vida e para os nossos dias. Tudo bem, gente? Não se contente com a expressão que muitas vezes a gente vai fazendo no ambiente profissional, na nossa casa, quando a gente tem que arrumar alguma coisa em casa, você coloca a coisa ali meia boca e fala: tá ruim, mas tá bom. É funcional. Olha o que Jesus vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então não se contente com esse tipo de comportamento, de expressão. Você tem um espírito excelente em você. Você e eu podemos não estar ainda na condição de perfeitos, mas o perfeito que habita em nós tem prazer em modificar a nossa maneira de pensar, de agir. Esse é o evangelho que vai mudando a gente, vai tornando a gente melhor. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito excelente de Deus em mim e em você, que nos coloca num outro nível, num outro patamar, numa outra forma de ser, de pensar e de agir. Agora, qual é a comparação? No que nós estamos comparando muitas vezes a forma com que escolhemos viver a nossa vida? Se for na perspectiva de olhar os passos de Jesus, nós estamos caminhando para a perfeição. Se for o padrão da vida humana, se for no padrão do vizinho, se for no padrão de alguém que não é a pessoa de Jesus, você sempre vai estar em déficit. Nós vamos estar de fato vivendo o aperfeiçoamento da fé cristã quando de fato fizermos escolhas que têm um preço de renúncia e que apontam para cada um de nós que nós estamos entrando por um caminho da obediência. E o caminho da obediência é esse caminho onde a porta é estreita, mas a gente sabe qual é o fim. Amém? Bom, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala num diálogo que ele tem a partir de uma visão que ele recebe, na verdade. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10, diz assim: até para a gente também tomar cuidado de que a inspiração e a direção do Senhor na nossa vida, quando fazemos as escolhas pelo caminho estreito, Ele também vai corrigir algo no nosso coração, para não deixar a gente inchado, inflado, e achando que a gente é bom o suficiente. Senão a gente perde de vista o referencial da pessoa de Jesus e acha que não precisa melhorar em nada. Paulo, ele vai ter essa experiência, olha só: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim.
Então disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Muitas vezes nós usamos do argumento de que não temos capacidade de encarar esse desafio, por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas esse texto está dizendo o seguinte: o poder de Deus vai se aperfeiçoar, é no dia que você está fraco, é no dia que você se sente menos incapaz, que você se sente mais incapaz, que você se sente com maior dificuldade, é nesse dia que o poder de Deus vem sobre a minha vida e sobre a sua, e Deus te capacita a suportar as injúrias, as perseguições, e todas as outras coisas que você precisa pôr em ordem na sua casa. Não é quando você está forte, mas acima de tudo, buscar viver uma vida na dependência de Deus também implica algo: reconhecer que tudo o que acontece na minha e na sua vida não é pelo nosso mérito, mas o mérito é de Jesus na cruz do Calvário. Você é o que é, você chegou onde chegou, você vai chegar onde Deus sonhou para você, por causa dos méritos da cruz de Cristo. Não é porque você é bom o suficiente, não é porque você estudou muito, não é porque você, assim, teve uma sacada sobrenatural, não. É porque a graça de Deus e o poder dele, que vai te aperfeiçoando e vai me aperfeiçoando todos os dias, para que ninguém se glorie. Quando você é fraco, Deus te faz forte. Fala aí para quem está do teu lado: meu irmão, muda aí o discurso. Muitas vezes para de dizer que você está cansado para encarar as mudanças. Para de dizer que você está, sem energia. Para de inventar desculpas, irmãos. Tire as máscaras aí das desculpas e muda a sua maneira de pensar, de falar e de agir. Em você habita o Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo habita em você. Sacode a poeira aí, meu irmão. Decida mudar, tira as coisas que estão empoeiradas, joga fora, libera os fardos aí da sua jornada, você vai ver que a sua caminhada vai ficar mais difícil. Tira os problemas que estão te atrapalhando, conversa com quem tem que conversar. Tudo bem? Fica carregando um monte de nhaca, fica carregando um monte de peso, um monte de mágoa, de chateação. As pessoas te feriram, vá lá e procura resolver, não na força do seu braço. Vai e peça para Cristo entrar na frente. Não resolve nada com ninguém na força da sua vontade, na ira do seu coração, mas coloca Cristo na frente e exerça o perdão se necessário for. O problema de nós é que nós vamos nutrindo um sentimento egoísta de achar que o outro que errou conosco precisa pedir perdão. Jesus apontou um caminho diferente. Na oração do Pai Nosso, Ele apontou um caminho diferente, sim ou não? Se você quer receber o perdão de Cristo, o perdão do nosso Pai Celestial, perdoe. Se o teu inimigo te ferir, te fizer mal, te pedir para caminhar uma milha, caminhe duas, não é isso que o texto dos evangelhos vai dizer para a gente? Então não espere a mudança do outro, mude você. Encare o desafio da mudança. Não permita que essa circunstância te paralise e que você normatize essa condição de viver empoeirado, meu irmão. Deus quer sacudir você hoje. Não é, eu sei que a mensagem ela não é tão favorável, ela é desconfortável em alguns aspectos, mas Deus deseja de fato tirar a gente do nosso conforto. Você quer viver algo novo? Então deixa Jesus passar na sua casa, aí dentro do seu coração, mudar a sua maneira de pensar e de agir. Transforme a sua maneira de pensar e de agir. O tempo não vai resolver o que você está de alguma forma postergando. Assuma uma responsabilidade, um outro nível de maturidade e mude as circunstâncias. As pessoas não vão mudar, mude você. As pessoas elas vão continuar de alguma forma perseguindo, caluniando,
e tantas outras coisas. Qual é a escolha que você vai fazer? Vai deixar isso tudo te parar? Ou vai encarar o que precisa ser encarado e olhar para o alto, para aquele que pode te dar o suporte necessário? Amém? Nós às vezes estamos esperando uma ajuda mágica, alguém precisa entrar aqui. Não, meu irmão, Jesus está falando que Ele está entrando com você. Só resolve o que tem que resolver, assuma a responsabilidade de ir para a conversa, apresente as queixas diante do Senhor, coloque diante dEle, seja encorajado pelo Espírito Santo a resolver o que você precisa, e não dê desculpa na hora de ter que fazer o bem, porque o nosso cansaço também vai colocando a gente num lugar de que quando a gente precisa fazer algo a mais para o reino de Deus, a gente está sempre cansado, está numa nhaca. Para de dar desculpas, irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Não é isso que o texto vai dizer? E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Você sabia que o reino de Deus está contando com o bem que Ele depositou dentro de você, com o dom que Ele depositou em você? Então, nessa manhã também Deus está te chamando para arregaçar as mangas, amém? E fazer o bem. Pare de inventar desculpa, coloque os seus dons e talentos para servir o reino de Deus. Tudo bem, gente? A resposta de Deus para algumas perguntas da nossa vida, para esse mundo. Qual que é a resposta para esse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo? Que nós não precisamos mais, uma vez que estamos salvos em Cristo Jesus, nós não precisamos fazer muitas coisas, não. Nós precisamos desfrutar da vida e vamos viver ela de forma dissoluta. Vamos viver a vida, não vamos assumir compromisso, não vamos assumir responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Mas a resposta de Deus é que Ele deu algo para mim e para você, para cada um de nós. Se você é um discípulo de Jesus, no mínimo você tem que fazer algum discípulo. Ainda que leve a sua vida inteira, você precisa fazer pelo menos um discípulo. Você precisa preparar pelo menos um. Você precisa preparar pelo menos a sua família. E não aceite menos do que isso. Faz sentido ou não? Que silêncio. A nossa vida em Cristo é uma grande missão, irmãos. Ele nos comissionou para algo. Para ir pelo mundo e anunciar o Evangelho. Se necessário, a gente utiliza aí alguma palavra, mas que a sua vida possa, de fato, pregar a presença e a pessoa de Jesus. A começar na onde? Na sua própria casa. Olha só, Mateus capítulo 27, versículo 39 e 40. E os que passavam na hora da crucificação, blasfemavam de Jesus, meneando-os as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os filhos de Deus, quem é filho de Deus aqui? Os filhos de Deus são aqueles que abraçam o propósito da cruz e vivem uma vida para cumprir a missão, e por isso permanecem firmes e vão até o fim. O mundo vai olhar para mim e para você e vai de alguma forma tecer comentários de que nós somos coitados, somos incapazes, somos pessoas religiosas, que abraçamos um Cristo perdido e derrotado na cruz. Foi isso que as pessoas estavam dizendo na hora que Jesus estava na crucificação.
contrapondo tudo aquilo que ele havia ensinado e tudo aquilo que ele havia dito sobre as profecias do Antigo, que se cumpriram e iriam se cumprir no Novo Testamento, colocando em xeque a identidade e a pessoa de Jesus. Mas aqui ele está ensinando para nós, que nós como filhos de Deus não vamos largar a cruz, nós vamos abraçar a cruz e ir até o fim, até as últimas consequências, para cumprir o propósito. Qual é a cruz que você precisa abraçar? E que você de alguma forma está fugindo de abraçar o propósito que ele tem para a tua vida. Eu não vou nunca carregar a sua cruz, você nunca vai carregar a minha cruz. Ninguém pode trocar a cruz que cada um tem, ela se apresenta na nossa vida de alguma maneira. Não sei qual é a maneira que a cruz se apresenta na sua vida. Sabe aquela expressão que a gente utiliza? Aquela situação, não vou nem falar, né, das pessoas, mas aquela situação é uma verdadeira cruz que eu tenho que carregar. Quantos de nós utilizamos isso e vamos normatizando a expressão pejorativa? Você não precisa suportar nada que Deus não te direcionou para suportar. Existem coisas que você tem que deixar. Agora, no que diz respeito à direção de Deus para a tua vida, você precisa abraçar, custe o que custar. Ele te dará a força necessária para ir até o fim. Tudo bem? Como que você e eu vamos viver? Como que nós vamos viver para suportar tudo isso? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 2, por favor. E aí eu estou indo para o fim. Provérbios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por diligência, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Tem aqui algumas condições. Versículo 29, capítulo 29 de Jeremias, versículo 13, diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Queria dizer para você, que o Senhor, Ele esconde os seus tesouros, àqueles que estão adormecidos ou letárgicos, preguiçosos, do que diz respeito a buscar a sua presença. E o escritor de Provérbios está dizendo em alguns momentos: olha, filho meu, se você aceitar as minhas palavras, é para mim e para você, não é para o vizinho, não é para quem faltou no culto. Se você e eu inclinarmos, se aceitarmos as palavras do Senhor e esconder ela no nosso coração, se nós dermos ouvido, prestarmos atenção, inclinarmos os nossos ouvidos à sua voz, se clamarmos a Ele, se buscarmos a Ele, literalmente, Ele se revelará a nós. Ele se permitirá ser encontrado por nós, e Ele vai revelar os segredos do seu coração para mim e para você. Não é fácil ter os segredos do coração de Deus revelados assim. Existem orações de alguns homens na Bíblia que parece que Deus está demorando. Existem coisas na minha vida e na sua vida que nós estamos no campo da oração, mas Deus está dizendo para mim e para você: aumente o volume, alce a sua voz, levante a sua voz e decida a partir dessas coisas que você precisa resolver, buscar a graça, o favor de Deus, as direções dEle para resolver essas questões, e aí Ele vai revelar uma estratégia, vai te dar um caminho para que você possa viver a solução de muitos dos seus problemas, e viver uma mudança radical em aspectos tão importantes na sua vida, em decisões tão importantes que você precisa tomar. 2024 pode ser um ano extraordinário, maravilhoso, de muitas mudanças, mas nós precisamos fazer a nossa parte, buscar o Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invista cada vez mais num tempo de oração, num tempo de dedicação a Ele, em estar na presença, na companhia dEle, e assim Ele vai revelar os segredos do seu coração para mim e para você.
você jamais ficará sem a resposta do alto. Não tem como a gente ficar sem resposta. Existem situações que nós estamos vivendo como comunidade, que nós precisamos de resposta, precisamos de uma direção, sim ou não? Tantos desafios que nós temos. Só vamos encontrar isso quando o nosso coração estiver unido num único propósito, numa única direção. Então também eu quero comunicar aqui a vocês que as direções que nós precisamos para vivermos uma grande virada na nossa vida, implica muito o quanto que nós estamos disponíveis para o lugar da oração. Nós oramos somente no ambiente do culto, irmãos, ou fazemos a oração na nossa casa. Deus está, de alguma forma, inclinando o nosso coração para um tempo de buscarmos mais, porque se queremos ter os tesouros do coração de Deus revelados, os segredos do coração dele revelados para mim e para você, precisamos dedicar um pouco mais de tempo às nossas reuniões de oração. Então, se você puder estar aqui, a partir do domingo que vem, da quarta-feira, aqueles que podem chegar mais cedo, para um tempo de oração, nós vamos buscar um tempo de oração nesse mês, para experimentarmos muitas mudanças, e as mudanças não acontecerão por causa da nossa força, mas por causa da força do braço do Senhor. Mas nós precisamos buscá-lo. Não tem como viver mudança, não tem como viver a intervenção de Deus longe da sua presença. Quer viver mudanças na sua vida? Dedique mais tempo em oração. E como oficiais, como líderes dessa casa, precisamos também assumir esse compromisso. Tudo bem? Reconheça que você e eu, muitas vezes, temos negligenciado e não temos dado o tempo de qualidade que é necessário dentro da nossa própria casa. Muitas vezes nós negligenciamos o tempo de qualidade com a nossa esposa, com os nossos filhos, e nós vamos vivendo achando que está tudo bem. É muito comum, né? Por exemplo, vou conversar com o pessoal do Ministério Infantil, até mesmo com os adolescentes, a gente vai percebendo que existem algumas faltas. E as faltas não é porque não é o presente que você dá, não são as coisas que você oferta para os seus filhos que vai suprir aquilo que a sua presença pode suprir, pode nutrir. Os presentes não vão nunca preencher a vida de um jovem, de um adolescente, que está sendo bombardeado por tantas coisas. Não vou nem falar os nomes das coisas que estão aparecendo por aí. Mas entenda, nós temos negligenciado o tempo que a gente tem dedicado dentro da nossa própria casa. E as nossas relações estão permeadas por cobranças das responsabilidades de um e de outro. A esposa tem que fazer, o esposo tem que fazer, o esposo tem, a esposa tem. É um sempre jogando para o outro que o outro é responsável, que o outro tem. Você sabia, pai, que você tem uma grande chave nas tuas mãos, a partir da sua dedicação e do contorno que você dá para o seu filho e para a sua filha, para firmar a orientação sexual dele? Se você não estiver presente na sua casa, se você não se fizer presente para abraçar o coração do seu filho e da sua filha, ele pode muito bem ser abraçado por uma ideologia aí fora, que vai ditar a orientação sexual dele. E não tem como a gente demonizar. Você, pai, vai literalmente dar todo o suporte e estrutura para o seu filho e para a sua filha não abraçar qualquer discurso furreca das ideologias aí fora. Eu não vou nem avançar nesse assunto. Mas eu queria acabar com o texto de Mateus capítulo 5, versos 3 e 4.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que não está bom, não está legal a forma. Existem tantas faltas na gente, a gente reconhece que existem tantas faltas. Sermão da Montanha. E a gente reconhece que carece da intervenção do reino de Deus na nossa vida. Quantos reconhecem que carecem? Quantos aqui estão chorando porque não conseguem de fato viver a experiência de uma mudança radical em aspectos na sua casa, na sua família? Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E aí você reconhece que não está legal e que você precisa do consolo e do cuidado de Jesus. Jesus não trouxe você aqui simplesmente para apontar algo para você. Ele está dizendo para mim e para você que quando nós o procuramos, como você fez e veio procurá-lo nessa manhã, Ele tem o consolo que você precisa. Ele tem a restauração que você precisa. Agora, pais e mães e crentes em Jesus, é necessário voltarmos para um tempo de choro e de lágrimas. Chorar aos pés de Jesus, para que Ele possa intervir na nossa história, para que Ele possa intervir na nossa trajetória. Nós estamos tão no automático que nós temos perdido a experiência, sabe? Daquele primeiro amor, daquele momento em que nós derramávamos o nosso coração, derramávamos a nossa vida na presença do Senhor, queríamos mais estar na comunhão com Ele, queríamos mais o seu direcionamento, queríamos mais da intervenção dEle. Convite do Senhor para mim e para você hoje. Se lance aos pés de Jesus, apresente a sua falta, porque Ele é poderoso para suprir o que falta em mim e em você. Quero orar por você. Pode ficar sentado mesmo, curve a sua cabeça. Pai querido, nessa manhã, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e ela tem nos apontado para coisas tão poderosas. E diante da Tua palavra, nós queremos dizer sim para essas verdades, Senhor. Nós aceitamos as Tuas palavras hoje. E nós queremos Te pedir, Espírito Santo, ajuda-nos a esconder em nossos corações. Faz-nos, ó Deus, prestar atenção, estarmos atentos, ó Pai, temos os nossos ouvidos atentos à sabedoria, e inclinarmos o nosso coração ao entendimento, Pai, para discernirmos, Pai, circunstâncias da nossa vida. Dá-nos, ó Pai, essa ousadia para clamarmos, ó Pai, por esse conhecimento, Pai, das circunstâncias que estão se apresentando, qual é o caminho que devemos, ó Deus, trilhar para experimentar e desfrutar de mudanças significativas na nossa trajetória. Ajuda-nos, ó Pai, a levantarmos cada vez mais a nossa voz em nossa casa, nas circunstâncias, ó Pai, que são desfavoráveis, que nós não estamos sabendo lidar, ó Pai, com os nossos filhos. Pelo contrário, muitas vezes, ó Pai, nós somos o mau exemplo dentro da nossa casa, quando assumimos, ó Pai, um discurso da gritaria, da confusão, e não manifestamos, ó Pai, a maturidade dos filhos de Deus, que manifestam, Pai, a luz da Sua palavra, que não tem uma palavra temperada em nossas casas, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nessa manhã, a guardarmos a Tua palavra no nosso coração, Senhor. E mais do que isso, Senhor, sermos praticantes dessas verdades. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para esse texto, para essa palavra nessa manhã, e entrarmos, Pai, por um caminho de mudanças que o Senhor deseja. Ainda que seja difícil, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ajuda-nos, ó Pai, a enfrentar as coisas, as conversas que são difíceis, que estamos evitando com os nossos filhos, as conversas que são difíceis, que estamos, Pai, enfrentando com os nossos esposos e esposas. Ajuda-nos, ó Pai, a encarar, ó Pai, as conversas difíceis no ambiente profissional, para experimentarmos a mudança que o Senhor tem para nós.
Ajuda-nos, ó Pai, a sair desse lugar de covardia, porque o Senhor nos tem dado espírito de ousadia, de poder, de equilíbrio. Batiza-nos, ó Pai, com essa ousadia, para encararmos, ó Pai, os desafios, e que esse espírito nos impulsione, Pai, a enfrentarmos, ó Pai, tudo aquilo que nos adormeceu ao longo da jornada. Que a manifestação, ó Pai, da nossa adoração, da nossa experiência de cultuar, de celebrarmos a Tua palavra e a Tua presença, Senhor, sejam intensas, sejam aquecidas pelo poder do Teu Espírito Santo em nós. Ajuda-nos, ó Pai. Saímos do lugar, ó Pai, da emoção, Pai, que muitas vezes a melodia de uma música produz, mas a meditarmos, ó Pai, na palavra do Senhor, naquilo que está sendo cantado, Pai, e entregarmos o nosso coração em devoção a essa experiência, Pai, que nos levará a transcender do lugar da letargia e da apatia, para um lugar de um avivamento pessoal, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender o temor do Senhor. Então, só assim encontraremos, ó Pai, o conhecimento que há do Senhor, dos seus caminhos para os nossos caminhos. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Amém.